Segunda-feira, 28 de outubro, recém acaba de terminar a reunião da Comissão Executiva Nacional. Uma longa reunião que terminou sem resolução ou mesmo uma nota à imprensa. De fato, as posições manifestadas são muito discrepantes. Minha opinião é que o resultado do segundo turno não é diferente do primeiro turno. Quer dizer, uma progressão discreta no PT. Comparando com a eleição anterior, em 2020, o PT foi para o segundo turno vitorioso em 4 cidades. Nesta eleição, ele foi para o segundo turno vitorioso em 4 cidades também, com a diferença que uma delas é uma capital como Fortaleza. Mas, convenhamos, é muito pouco para um partido como o PT, muito menos do que a militância esperava e do que a própria direção acreditava. Por quê? Bom, uma explicação fácil é que todo mundo está indo para a direita. Não é verdade. Na França, onde se anunciava a vitória do fascismo, a França Suíça com um programa concreto, compreensível para o povo, de revogação da reforma da Previdência, de volta do imposto de grandes fortunas e do aumento imediato de 10% do salário mínimo, polarizou a opinião, arrastou a esquerda e ganhou a eleição. Isso na Europa. Na América Latina nós temos um exemplo no México, onde o governo Obrador, sem fazer aliança com a direita, ao contrário, a direita toda se uniu contra ele, desde a eleição, levantou um pacote de reformas para eleger a sucessora, entre elas a reestruturação completa do judiciário com a eleição de 7 mil juízes, o que é uma reforma, arrisco dizer, revolucionária. Nosso governo no Brasil, que reforma ele apresentou? O que apaixonaria o povo? O que colocaria a militância em pé de guerra? É difícil, né? Então, a gente vê um cenário complicado. O segundo elemento que é próprio desta eleição, ficou bem claro, é o nível em que chegou a abstenção branco e nulo. Nacionalmente, a soma beira os 30%. Depois tem escalonado, né? Tem cidades um pouco menos, como Fortaleza, pela disputa. Aliás, foi uma disputa que por isso permitiu o PT ter um bom resultado, porque polarizou. Mas no resto do Brasil, as situações são as seguintes. A abstenção branco e nulo foi maior do que a votação do Nunes em São Paulo. A abstenção branco e nulo foi maior do que a votação do Melo em Porto Alegre. E a abstenção branco e nulo foi maior do que a votação no FOAD em Belo Horizonte, que uma parte do PT considera um aliado. Então, na verdade, o que nós estamos assistindo, como eu disse, a continuação do balanço do primeiro turno, que foi aquela política nacional de alianças pensada para impedir o crescimento da extrema-direita e deu com os burros na água. Porque o partido que mais cresceu foi o partido da extrema-direita, do PL. Isso, para nós, deve ser um sinal de alerta, uma luz amarela. Aliás, teve outros companheiros que usaram a expressão luz amarela. Por quê? Porque vejamos a Grande São Paulo. O PL foi o partido que saiu com mais prefeituras na Grande São Paulo. E além do simbolismo, é na verdade a maior concentração de trabalhadores do Brasil. É muito preocupante. Como o PL consegue isso? Do mesmo jeito que o PSD e que o PMDB, que é com as bancadas que fazem emendas parlamentares. Como a bancada do PL é a maior, é que mais emenda parlamentar fez. E depois tem esse fundo bilionário entregue para as cúpulas, que dessa maneira manipulam onde elas querem investir, quem elas querem eleger, além dessa proposta de federação, que o DAP foi contrário à época da sua instalação e que agora se mostrou um verdadeiro problema, um obstáculo. Se ajudou em uma cidade, atrapalhou em 10. E isso se podia ouvir pelos depoimentos. E, finalmente, nós temos o fundo das instituições do Brasil. No domingo, todo mundo viu aquela excrescência do Tarcísio, com o candidato Nunes do lado, acusando o Boulos de receber votos do PCC sem qualquer prova, dentro do Palácio do Governo. Como ele pode fazer uma coisa dessa? Simples. Ele tem certeza da impunidade. Se até hoje não prenderam, nem indiciaram nenhum general do 8 de janeiro do golpe, por que queriam pegar o governador de São Paulo, que, diga-se de passagem, foi militar na missão do Haiti, como boa parte dos generais golpistas. Então, qual é a conclusão que nós podemos tirar dessa situação? É que, mantidas as regras do jogo, olhando para frente, de um ponto de vista estritamente eleitoral, 2026, a luz amarela está piscando. Então, é uma necessidade, no que tange a esses problemas institucionais, políticos, que o PT levante uma bandeira de reforma política em profundidade, que suprima essa coisa das emendas parlamentares, que não existe em lugar do mundo, que substitua o fundo partidário bilionário por um fundo público exclusivo e que institua o voto em lista e outras questões que são clássicas na reforma política que o PT vem defendendo. Senão, não haverá bom caminho. Aqui, no caso, convoco a todos que estão me vendo a nos ajudar com o diálogo e ação petista, a refletir, tirar todas as conclusões e encontrar o melhor caminho
para rearmar, se isso for possível, que é necessário, o Partido dos Trabalhadores. Nós estamos promovendo uma plenária nacional no próximo dia 9. Será virtual, todos interessados receberão, se não se informem no nosso site, um link para participar.